Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição desse encontro que eu sei que você gosta, porque a gente também gosta aqui. Os Dias da Minha Mocidade, um programa de jovens, que é feito por jovens. Para você, jovem dos 5 aos 95, não importa. Juventude, tá aqui na cabeça, você sabe disso. Eu, por exemplo, sou muito jovem. E a turma que está aqui também só tem jovem aqui, tá? Você quer ver quem é? Aqui, ó, tá todo mundo aqui. O pastor Aníbal, no programa passado, né, ele ficou esperando ser chamado de jovem pastor. Então tá o jovem pastor Aníbal aqui ao meu lado. Tá certo? É uma bênção. Pai Senhor, Aníbal. Josias, os jovens aqui, é uma alegria estarmos aqui novamente juntos. A palavra jovial, né? A palavra jovial, ela não está ligada só aos jovens. Sim. Né? Então nós podemos ser jovial. Isso. Não jovens, mas jovial. Já é alguma coisa. A gente já está no lucro, não está, Aníbal? Minha colega Nínive, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Aníbal, jovens aqui conosco e também você que nos assiste. Hoje, pastor Josias, nós continuamos com o tema da semana passada. Muito bom. Temos perguntas aqui dos jovens para serem respondidas. Fala o tema, lembrar. O tema da semana passada, que continua hoje, é a alegria do Senhor na vida do servo. Que coisa boa. E do servo jovem, né? Isso é uma experiência. O jovem, por natureza, tem uma felicidade, né, Aníbal, até por não viver as lutas Sim. que a idade nos traz. Mas quando a alegria do Senhor é uma bênção. Te interrompendo aí, eu tive a curiosidade até, por causa do tema do programa, de fazer uma pesquisa, se haveria alguma pesquisa sobre a alegria na vida dos jovens. E eu fiquei preocupado, porque há um instituto mundial e faz pesquisa em vários países, e a última pesquisa que eles fizeram no Brasil, eles classificaram os jovens menos alegres do que aqueles acima de 60 anos de idade. Olha só. Eu fiquei triste por causa dos jovens. Sim, claro. E alegre por causa da minha alegria, que eu me incluo nesse outro grupo aí que está alegre. Mas isso preocupa. E naturalmente que o Senhor aí não está falando, a pesquisa não está falando da alegria do Senhor. Claro. A pesquisa está falando da alegria dos jovens. Mas uma marca do jovem é a alegria, como você está falando. Mas isso preocupa, não é? De uma certa forma preocupa. Mas a alegria do Senhor, ela certamente não é captada pela pesquisa. Claro. Porque a alegria do Senhor, ela está na alma. Né? E considerando essa pesquisa, quando eu passar dos 40, eu vou começar a me preocupar com Muito essa bem. situação. Vamos lá, Nínive, vamos ver os nossos jovens, a participação deles aqui no estúdio. Vamos, pastor, eu já falei. Hoje nós temos aqui, mais uma vez, jovens da região de Vitória, de Vila Velha e de Santa Maria de Jetibá, todas no estado do Espírito Santo, né? E eu queria, pastor Josias, fazer aqui um convite para quem está nos assistindo, fazer suas vezes aqui, o senhor sempre faz esse convite. Isso. Então, jovem, compartilhe com seus amigos, comente aqui sobre o programa, envie esse link para alguém que precisa de sentir hoje essa alegria do Senhor, porque mais uma vez aqui nós vamos falar sobre isso, o pastor Aníbal vai responder perguntas muito interessantes. Então, pastor Josias, agora nós vamos começar com uma pergunta da Amanda. Pai do Senhor, pastores, Pai do Senhor, jovens, irmãos que estão nos assistindo, eu me chamo Amanda, sou da igreja de Jardim da Penha 1, na cidade de Vitória, do ministério do pastor Júlio César, juntamente com o pastor Adelso. A pergunta que eu quero fazer é, a palavra de Deus nos diz em Salmos, capítulo 122, versículo 1, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Para aqueles jovens que almejam sentir essa alegria, mas ainda não compreendem a alegria que é vir à casa de Deus, o que o Senhor nos orienta a dizer a esses jovens a como buscar essa alegria, para que eles possam estar vivendo essa mesma alegria que a gente já vive hoje? Ótimo. Nós vamos falar da alegria, mas eu queria, neste salmo que você citou, fazer aqui uma observação. Não está falando nele diretamente da alegria de estar na casa do Senhor. Está falando da informação, ou seja,
alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, só em nós recebermos a informação ou o convite de ir à casa do Senhor, e aí eu me dirijo aqui àqueles que estão nos ouvindo e participando conosco, especialmente aquele que não tenha ido à igreja ou nunca foi à igreja, apenas o convite para aquele que sabe o que o Senhor tem lá reservado para nós, na sua casa, na sua presença, isso já traz uma alegria muito grande. Então a alegria aqui, ela antecede a grande alegria que é estar na casa do Senhor. Então isso é interessante. O que nós encontramos na casa do Senhor? Primeiro, o Senhor transforma tristeza em alegria. E a palavra do Senhor, ela fala disso. Mas eu queria aqui fazer dar uma resposta também para vocês, usando até um texto da palavra que está em Jeremias, que ele diz assim, olha que interessante, assim que virão e exultarão no alto de Sião e correrão aos bens do Senhor. Então veja, recebeu um convite para ir à casa do Senhor, você corre aos bens do Senhor, porque lá vai ter ao trigo, ao mosto e ao azeite e aos cordeiros e bezerros. Está falando da Trindade. Então é isso que nós encontramos. E a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Então, o convite para ir à casa do Senhor é para nos beneficiarmos de todos esses recursos que o Senhor tem preparado para nós lá. Então é um culto de glorificação, uma escola bíblica dominical, não é? Uma reunião com os jovens, uma vigília com o Senhor. Então tudo isso traz alegria àquele que já foi, àquele que participou. Só em dizer vamos à casa do Senhor é uma alegria muito grande. Nós tivemos agora, né, pastor Josias, a experiência do retorno depois da pandemia do culto segunda-feira, por exemplo, e terça-feira. Então, um irmão até, ele disse assim, olha, só em ouvir dizer que nós vamos ter o culto segunda-feira, eu me lembrei daquele versículo, ele citou esse versículo que você falou, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então esta é a nossa bênção, esta é a nossa alegria e é a alegria verdadeira, alegria absoluta, alegria que nos conduz para a eternidade. Né? Há um texto, Aníbal, da palavra que eu gosto muito, pela riqueza, dentre, claro, muitos outros, mas que me fala muito ao coração, que está em Apocalipse, que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E aí, inclusive, fazendo menção àquela nossa conversa no programa anterior, porque o Senhor Jesus diz assim, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Tá? Então, claro que há uma aplicação profética desse texto mostrando os dois momentos, o momento da igreja hoje e o momento da igreja na eternidade. Mas há um outro aspecto que a gente pode abordar também, é que quando, e a gente conversou isso, a gente assumiu um compromisso de uma confraternização, né, de convidar você para ir na minha casa, você vai na minha casa, e eu vou te oferecer... Os jovens são testemunhas. São testemunhas, não, em rede nacional. Né, eu vou te oferecer aquilo que eu posso te oferecer. E vice-versa. Se eu for na sua casa ou na casa de qualquer um de vocês aqui, vocês vão me oferecer aquilo que vocês podem me oferecer naquele momento. Aí nós pensamos o seguinte, o Senhor diz assim, primeiro eu me banquetearei com ele, quer dizer, o Senhor se banqueteia conosco. O que nós podemos colocar à mesa para o Senhor? É o nosso culto, é a nossa oração, às vezes até as nossas lágrimas. Que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? Agora, a maravilha é ele dizer, mas não, não vou ficar só nessa parte. Eu cearei com ele e ele comigo. E o que é que tem na mesa do Senhor para nós? O que de alegria, a ceia de do experiência, Senhor, de vitória, de cura, de operação de maravilhas, de resposta à oração que está na mesa do Senhor para nós. E que ele assume um compromisso de viver essas duas experiências. Receber o que nós temos a oferecer, nosso louvor, a nossa adoração, na simplicidade daquilo que podemos fazer, mas como consequência disso, ele oferecer a mesa dele para a gente. E isso é maravilhoso. Maravilha. Amém? E a palavra do Senhor também, ela fala, alegrai com os que se alegram. Né?
Então, na casa do Senhor, esta comunhão maravilhosa, onde nós nos alegramos pela vitória na vida do irmão, pela experiência, e chorai com os que choram também. É isso mesmo. Então, esta alegria, ela é coisa maravilhosa. A igreja primitiva, né, perseverava na oração, na comunhão, na alegria. Então, o Senhor opera toda esta bênção quando nós estamos na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir, Nínive? Vamos, pastor. Só fazer um comentário breve. Tamanha é a alegria na presença na casa do Senhor, que eu me lembrei aqui do Salmo 84:10, que diz, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Que coisa maravilhosa. Tamanha é a alegria de estar na casa do isso Senhor. Aí. Muito bom o texto. Na casa do Senhor um dia é mais do que 1000 em outro lugar. Então, vamos lá. Maravilha. Vamos. Agora quem vai fazer a pergunta é o Matheus. Eu achei muito interessante, porque Matheus vai trazer uma pergunta que envolve, inclusive, o que nós temos aprendido nos seminários, na escola bíblica. Que prazer falar aqui na Rádio Manaís. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Aos pastores, a meus amigos de Santa Maria de Jetibá. Isso. A minha terra de Barra de São Francisco. Não posso deixar de notar, de citar. E a pergunta, pastor, que eu vou fazer diante dos temas que a gente tem vivido nos seminários sobre verdade absoluta, verdade relativa, como que o jovem pode discernir isso, se ele é feliz ou não, nessas consequências do mundo, dos dias que eles têm vivido? Bom, Matheus, primeiro, assim, uma pergunta maravilhosa, né? A Nínive já lembrou ali que é relacionada à escola bíblica, sinal de que você está na escola bíblica, você está em seminários, né? Participando. Verdade relativa à verdade absoluta, nós já aprendemos, a verdade absoluta é aquilo que vem da eternidade. E a verdade relativa é aquilo que está relacionado a nós, aos nós. Por exemplo, esse convite que o pastor Josias fez para eu ir na casa dele, isso pode ser uma verdade relativa, né? Muitas coisas podem acontecer até esse dia, não é? Então, mas voltando aqui ao tema, essa diferença de uma coisa para outra, eu queria até assim citar na sua resposta, Matheus, a relatividade, ela é do homem. E a resposta absoluta, ou alegria absoluta, ela vem do Senhor. Então, você perguntou como é que nós podemos discernir uma coisa da outra. Olha, não sei se você já viu um texto da palavra que o Senhor Jesus ele está dizendo assim. Para os discípulos, ele diz assim, primeiro, a grande alegria, antes, a grande alegria vossa é o vosso nome escrito no céu. E na sequência, no versículo seguinte, está no Evangelho de Lucas, o Senhor diz assim, a palavra diz assim, e o Espírito, a alegria do Espírito veio sobre o Senhor Jesus. E ele disse, graças te dou, ó Pai, dos céus e da terra, porque não revelastes aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos de coração. Então veja que coisa interessante. A alegria que está no meu coração, no seu coração, de cada jovem, do pastor Josias, dos servos do Senhor que estão nos acompanhando, né? A Nínive aqui. Veja, esta alegria não é uma alegria relativa, é uma alegria que ela, como o Senhor disse naquela hora, porque quando o Senhor glorifica nesta alegria, o Senhor está dizendo, olha, graças te dou porque revelastes aos pequeninos de coração, aos humildes. O Senhor revelou e colocou a salvação, a sua revelação é a alegria do Senhor no nosso coração. Então isso é verdade absoluta. Isso separa uma coisa da outra. E vejo, quando o Senhor está dizendo, olha, não alegrai-vos apenas pelo que vós estáis fazendo. O Senhor estava falando para eles da obra, né? Da condição que o Senhor estava dando para eles. Mas antes, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Então, o nome escrito no céu, pergunto, qual é quem que pode estar na sua razão,
discernir sobre um nome escrito no céu? Só quem tem a alegria do Senhor. Não tem como você entender esta verdade absoluta. Só quem tem a bênção do fruto do Espírito, da alegria do Senhor no seu coração. Glória a Jesus. Não sei se eu falei demais, mas deu para entender? Não, foi uma bênção a resposta, é isso Amém. mesmo. Vamos seguir agora com a participação de um jovem dos Estados Unidos, da cidade de Milford, em Massachusetts, e ele vai transmitir aqui uma experiência que ele teve com o Senhor. É o Pedro Augusto de Carvalho. Vamos então ouvir o que o Pedro vai falar agora? Então, fala, jovem. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Pedro Augusto, sou da igreja de Milford, e a experiência que eu queria deixar aqui é como a alegria do Senhor é a nossa força. Eu precisava de uma resposta na minha vida profissional, e num culto de quinta-feira, o Senhor falou comigo, o Senhor disse que tinha se alegrado da minha posição como servo do Senhor nesta obra e que estaria concedendo a resposta que eu precisava na minha vida profissional. E chegando então, irmãos, do meu local de trabalho, ali prevaleceu aquilo que o Senhor falou. A pessoa responsável ali me chamou para conversar e disse, olha, isso vai acontecer, você está recebendo essa resposta aqui, porque eu sei que você é um servo do Senhor, eu sei que você é diferente, eu sei que o Senhor é contigo. Então, ali se concretizou a bênção do Senhor sobre a minha vida. A palavra fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Isso quer dizer que quando nós temos a alegria do Senhor dentro do nosso coração, isso se externa e as pessoas percebem que o Senhor faz parte das nossas vidas e o Senhor se alegra, né, com a vida dos servos que se apegam à palavra, que buscam ao Senhor. Então, o nome do Senhor foi glorificado nesse sentido. Essa é a experiência que eu queria deixar. A paz do Senhor. Amém, Pedro. Obrigado por sua participação. Glória a Jesus. Aníbal, é interessante porque a experiência dele mostra que a alegria do Senhor, ela se reflete, né? Ela se reflete na igreja, se reflete na vida do servo, ou seja, não é uma experiência que fica só para ele, mas isso é perceptível. Quer dizer, as pessoas conseguem ver isso como um testemunho da presença do Senhor na vida do servo, né? Exatamente. Ele usou uma expressão, Pedro, né? Sobre a alegria do Senhor é a força. E quem usa essa expressão na palavra é Neemias, né? Uhum. Assim, a alegria do Senhor é a vossa força, quando o povo precisava realmente de uma bênção do Senhor. Eles estavam ali numa grande batalha para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele diz, não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a vossa força. Glória a Jesus. Então, o que ele está falando aí, ele precisava de força, ele precisava tomar decisões, ele precisava de resposta do Senhor, ele precisava confiar no Senhor. E eu digo aqui, lembrando, né, para cada um de nós, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Esta bênção nos fortalece, nos faz acordar, cantar louvores, como o pastor Josias lembrou aqui, né? Voltamos cantando do culto, porque a força do Senhor está no nosso coração. É uma alegria. Glória a Jesus. Alegria da certeza da salvação, né? Amém. Nínive, continuamos então com os nossos jovens aqui no estúdio? Continuamos, pastor Josias. Agora a Ruth está esperando desde a outra edição, vai fazer uma pergunta. Vamos ouvir a Ruth. Pai do Senhor, pastores, a paz do Senhor a todos os jovens e aos que estão conectados conosco. Eu me chamo Ruth e sou da igreja de Ponta da Fruta 1, do ministério do pastor Wagner Carvalho. Ponta da Fruta que fica em Vila Velha. Isso, tá, Vila Velha, correto. Só para o pessoal saber. Vamos lá, pode seguir, Ruth. Pastor, como nós temos estudado sobre a igreja de Esmirna, que foi uma igreja pobre, né? Mas da qual o Senhor encontrou nela uma riqueza muito grande espiritualmente. Sim. Mas, porém, a igreja de Esmirna se comparava muito com as demais por conta dos bens e das riquezas materiais. E como nós jovens, hoje em dia, nos comparamos muito com as redes sociais, eu gostaria de estar perguntando
como nós podemos estar colocando a nossa alegria no Senhor e não nos bens materiais? Muito bem. Pergunta excelente, né? A Ruth, né, ela está indo também na escola bíblica dominical. Isso. Está participando, inclusive, não só está indo, ela está participando. Né? Realmente a igreja de Esmirna é uma igreja que viveu um momento muito difícil, de sofrimento. Né? A palavra Esmirna está relacionada a esse sofrimento. E a grande vitória, ali no texto, na palavra, Ruth, você deve ter observado, fala assim, mas, está entre parênteses, Isso. mas é rica, né? Mas é rica. Então, assim, esta riqueza do Senhor, ela existia não visivelmente para as pessoas. Né? Então, quem olha para nós não vê riqueza humana, não vê riqueza que alegra para esta vida, mas nós temos a riqueza que alegra o nosso coração. A grande vitória da igreja de Esmirna foi a fidelidade. Ser fiel até a morte. Então, para nós, da mesma forma. Essa fidelidade, e você colocou aí a questão de redes sociais, né? Essa preocupação. Dos bens materiais, das coisas humanas. Né? Outro dia, Josias, eu aprendi uma palavra, né, nova. Eu, assim, particularmente, até confesso aqui, publicamente, né, não sou contra nada, mas eu não gosto de rede social. Uhum. Eu não uso o Instagram e tal, assim, eu não uso. Mas eu ouvi uma expressão outro dia, interessante, mas não uso, mas olha, usem, visitem a igreja através do Instagram, não é? É uma questão evangelizem. Só. Evangelizem, né? Mas eu ouvi uma expressão, Ruth, que diz assim, isso aqui é instagramável. Uhum. O que é instagramável? Né? Será que o estúdio onde nós estamos aqui na Rádio Manaim é instagramável? Ô Aníbal, deixa eu te interromper, mas eu acho engraçado, porque às vezes a gente vê os jovens conversando, fala assim, fulano me segue, eu fico imaginando um monte de gente um atrás do outro na rua, assim, sabe? Pois é. Então, veja bem, as pessoas estão nesse instagramável, então, talvez certamente tirando fotos de coisa que eles não têm, de alegria que não existe, né? Então, muita frustração. Isso pode trazer a um jovem a percepção de que o outro está melhor do que ele. Isso. Mas vejam, a nossa bênção é permanecer na presença do Senhor. E o temor, né? E o temor ao Senhor. Porque você não está se comparando com o mundo. Quando você não se compara com o mundo, você está temendo ao Senhor. Uhum. Né? E assim, aproveitando, Ruth, eu acho que nós podemos até ir aqui na palavra novamente e usar aqui um texto que está ligado ao programa aqui, né, dos jovens, que é nos dias da mocidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Então, pode alegrar, né? Nós estamos aqui, é uma alegria. Os jovens se encontram, os jovens, né, terminam o culto às vezes, né? Outro dia até, pastor, só não quer ir comer uma pizza com a gente, não? Né? Então... Não, o Aníbal já vai lá em casa e agora está convidando vocês para convidá-lo a comer uma pizza. Já viu? Então, né? Mas eu não fui, né? Mas é aqui. Então o texto diz assim: recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Então veja, Ruth, o que a palavra está dizendo. A vista dos teus olhos. Vai vivendo a sua vida, vai se alegrando, se recreando, né? E tal. Sabe, porém, olha a observação do Senhor aqui agora. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então é o temor. A caminhada nossa não é uma caminhada igual a do mundo. Então nós não podemos nos comparar com aquilo que as pessoas estão vivendo, com aquilo que as pessoas estão colocando nas redes sociais, com aquilo que ele está querendo viver. Então a nossa caminhada é outra, porque nós tememos o juízo do Senhor, nos livrando do juízo com a salvação, que é a alegria do Senhor em nossos corações. Amém? Corroborando com isso que o Aníbal acabou de falar,
e dentro do contexto desse programa, não só desse tema, mas desse programa como um todo, com todos os seus episódios, há dois aspectos que eu queria chamar a atenção aqui. Um deles é a questão do instagramável, a questão daquilo que se coloca da vitrine, que é, na vitrine digital, da vitrine virtual, que é, por exemplo, o Instagram, mas qualquer rede social. É muito interessante porque às vezes você vê o gramado do vizinho verdinho, florido, mas dentro de casa está tudo virado de cabeça para baixo. Então só se mostra o gramado, só se mostra o que está bonito, né? Ninguém acorda de manhã e já tira uma foto de si mesmo e posta no Instagram, que seria uma derrota. Mas é uma percepção, e é importante que o jovem tenha essa percepção, essa certeza de que aquilo ali é uma vitrine de uma determinada situação. Por trás disso, há uma viagem, estou viajando, tá, mas o cartão de crédito está estourado. Não, mas eu estou... não é isso? Eu estou num momento de felicidade. Sim, é um momento que a pessoa pode estar vivendo, que obviamente ela vai vender aquilo. É um direito de vender aquilo, né, de compartilhar aquilo, mas todo mundo tem luta. Todo mundo tem problemas, os problemas precisam ser superados e de vitória em vitória nós vamos reafirmando a nossa fé, a nossa experiência com o Senhor, a nossa alegria. Então esse é um aspecto. O outro aspecto é que, percebam, o Senhor não nos chamou para sermos cauda, chamou para sermos cabeça. Então, a questão da alegria naquilo que é desta vida, isso não tem problema de você ter conquistas, muito pelo contrário, desde que essas conquistas sejam no Senhor. Se forem no Senhor, consultou, entrou pelo caminho que o Senhor mostrou, buscou uma experiência, usou os meios de graça, o Senhor abriu uma porta que pode ser material, que pode ser profissional, que pode ser sentimental, né? Não importa. O Senhor nos chamou para vivermos a experiência da alegria dele e como reflexo da salvação. E é por isso que a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, inclusive, aquilo que é desta vida, né, que o Senhor nos dá como alegria. Se nós vivêssemos a pior vida, a vida mais sofrida, como viveu a igreja de Esmirna, mas ainda assim tivéssemos a salvação, já estaríamos num lucro muito grande. Mas além de nós termos a salvação, o Senhor ainda cuida de nós, nos abençoa, abre portas e nos dá vitórias nessa vida. Então, no sentido, o objetivo aqui é de mostrar que não tem problema ser feliz nesta vida. Não tem, a alegria do Senhor ela se projeta também para essa vida. O que nós não podemos fazer, como, aliás, salvo engano, foi no programa anterior, é o mancebo de qualidade, né? É colocar na alegria dessa vida o nosso coração e deixarmos a bênção do Senhor, trocarmos a alegria dessa vida pela bênção do Senhor, trocarmos a bênção do Senhor pela alegria dessa vida, né? Deixarmos uma coisa pela outra. Você quer comentar alguma coisa, Diego? Não, isso mesmo. Você falou em consultar o Senhor, estar na direção do Senhor, e eu sempre digo o seguinte, bom para o jovem, bom para o servo, né? Não só o jovem, é estar onde o Senhor quer que ele esteja. Isso, melhor coisa. Né? Como é que você está alegre? Como é que você está alegre? É porque você está no caminho da salvação. Você está na presença do Senhor. Esta é a alegria, esta é a vitória, não há outra. Às vezes está passando até alguma prova, mas você está no caminho do Senhor. Amém. Da bênção. Glória a Jesus. E é importante, pastor Josias, nós nos lembrarmos também, lembrei aqui com a pergunta da Ruth, né? Essa questão de rede social, de seguir, né? Hoje a gente tem muitos influenciadores digitais, né? E qual que é a intenção disso? De seguir, de ter um influenciador é se tornar parecido, né? Mas o que nós aprendemos com a palavra é justamente o contrário, porque o Senhor nos convida a ser imitadores de Cristo, né? E assim é que nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. É isso mesmo. Ele é o meu influenciador. Exatamente. Eu sigo quem sigo Jesus. Exatamente. Entendeu? Ele é o influenciador. Né?
Ah, ele não está no celular, não, mas ele está nos dons espirituais, ele está na batismo com o Espírito Santo, ele está na igreja, ele está na oração. Exatamente. Isso é maravilhoso. Eu queria fazer um comentário aqui, me lembrei de uma experiência de uma jovem. Ela foi ao Manaim tem muitos anos, naquela época nós não tínhamos a língua de sinais de Libras, né? Nós não tínhamos o Manaim ainda. E aquela jovem, ela era surda, muda, pediu para ir ao Manaim. Assim, pensamos, ela vai passear no Manaim, né? Porque não vai ouvir as aulas, né? Não vai ouvir as aulas. Durante as aulas, e isso aconteceu em alguns momentos, ela conversava em sinais com a irmã dela, e a irmã dela perguntava a ela por que ela estava chorando. Ela estava chorando. E ela explicava para a irmã que o Senhor estava visitando o coração dela. Ela estava ouvindo as aulas. Então, era uma alegria que estava entrando no coração dela. Aí entra até o tema que o Mateus falou de verdade absoluta, né? Verdade relativa. A verdade que estava entrando no coração dela, a alegria que estava entrando no coração, absoluta. Não entrou pelos sentidos, pelo ouvido, né? Não foi um sentimento no coração daquela jovem. Estava entrando realmente a alegria do Senhor. Amém. Ardendo o coração, né? Bom, gente, a gente está caminhando para o final dessa edição do programa e sempre, como a gente fala no final do programa, nós temos a participação de um pastor que traz uma palavra breve, objetiva, associada ao tema do programa de hoje. E o pastor que vai trazer a palavra hoje é o pastor Bruno Chaim. Ele é da igreja do bairro de Laranjeiras. Laranjeiras fica na Serra, no município de Serra, aqui no estado do Espírito Santo. É Bruno Chaim ou Chaim? Chaim. Chaim, pronto. Então está corrigido aqui. Eu conheço. O pai dele foi meu diácono. Pronto, tá aí. Bruno Chaim. Então você é culpado. Conheço. Muito bem, vamos ouvir então a palavra do Bruno. Fala, pastor. Olá, jovens. A paz do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de deixar uma palavra para os jovens que se encontram no livro de Neemias, capítulo 8, verso 10, que nos diz assim: E disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A palavra fala do momento em que Esdras chama o povo para ler a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e que diz assim: Ide. Era uma ordenância de Deus para com o povo. Os jovens também estão debaixo desta ordenância do Senhor. É um chamado para uma caminhada segura, e que também se faz necessário os recursos. O Senhor, Ele não deixou e não deixará de enviar os recursos para os nossos jovens caminhar. A palavra ela nos diz assim: comei as gorduras. Fala de um alimento, um fortalecimento na vida dos jovens. Bebei das doçuras. O jovem que entenderam essas palavras que vos fizeram saber tem desfrutado das bênçãos que o Senhor tem revelado. São os recursos que o Senhor tem dado através da sua palavra que fortalece para esta caminhada. A palavra continua dizendo: enviai porções. Fala da instrumentalidade na vida do jovem que tem sido usado com alegria nas mãos do Senhor. Tem enviado porções aos demais, uma palavra de esperança, uma palavra revelada, porque este dia é consagrado ao Senhor. Também fala de uma dedicação ao Senhor. E todo aquele que se dedica ao Senhor, há uma recompensa na vida do jovem. A palavra continua dizendo: portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meus irmãos, os jovens nesta obra têm um privilégio, uma alegria duradoura em seus corações, porque têm se dedicado na obra do Senhor, ao meio aos embates, às provações, às incertezas. O jovem tem tido o Senhor como a sua alegria. Tem uma caminhada segura, cheia de experiências, jovens cheios do Espírito Santo
e que tem sido uma bênção na presença do nosso Deus. Fica essa palavra para os nossos irmãos e que Deus os abençoe. Obrigado, companheiro. Obrigado por sua participação. Um abraço aos nossos irmãos aí do bairro de Laranjeiras, no município de Serra, aqui na Grande Vitória. Deus abençoe. Bom, a gente está chegando ao final do programa, o que é uma pena, porque esse é um programa, esse momento é um momento muito agradável, muito gostoso, apesar dos erros que eu cometo aqui, mas né, os irmãos vão considerar isso. Aníbal, mais uma vez, meu companheiro, muito obrigado, você que é um parceiro presente desde o início da história da Rádio Manaim, você tem sempre estado com a gente. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Se Deus quiser, teremos outras oportunidades como essa. Ótimo. Eu que agradeço, mais uma vez. Agradeço aos jovens também por nos tolerar aqui, ficar nos ouvindo nesse período. A paz do Senhor a todos. Amém. Muito obrigado. Amém. Estamos sempre à disposição. Amém. Amém. Minha colega Nínive, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Aníbal, os jovens que estão aqui conosco. É sempre uma bênção, né? Muito enriquecedor para nós jovens, cada programa. Também quero cumprimentar você que nos assiste, que nos honra com a sua audiência. E quero mandar um abraço, pastor Josias, para os meus amigos roteiristas, Karina, Raíssa, Tailisson e Rafael. Que fazem um trabalho, olha, aí sou eu que vou dizer, o testemunho é meu. É quem vocês carregam o piano desse programa aqui, né? Quem produz, quem entra em contato com jovens, quem providencia o Fala Pastor, o Fala Jovem, vocês é que fazem tudo, eu só venho aqui tentando não atrapalhar, né, Aníbal? O agradecimento nosso também para vocês. Aos jovens, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão em casa, voltem sempre que desejarem, é uma alegria ter vocês conosco aqui, tá bom? Amém. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. A Nínive falou no início do programa, e eu vou reforçar aqui. Curta, comente e compartilhe. Se você está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, não deixe de fazer isso. Você, jovem, eu sei que você sabe fazer isso, você faz isso com uma rapidez impressionante. Então vai lá, coloque seu comentário. Inclusive, foi falado também, se você quiser participar, eu moro no estado do Mato Grosso, no estado do Acre, no Rio Grande do Sul, não importa. Você vai ter condição de passar alguns dias aqui em Vila Velha, pelos comentários aí no canal do YouTube, você pode entrar em contato, colocar, eu gostaria de participar e tal, o nosso pessoal vai entrar em contato com você, vai agendar, você vem, participa aqui no estúdio do programa, será uma alegria recebê-lo, tá bom? Nós ficaremos muito felizes de ter irmãos nossos que são de fora aqui do estado do Espírito Santo, fora da Grande Vitória, conosco aqui participando desse programa, tá certo? Então a gente se despede de vocês todos com a paz do Senhor Jesus.